Desde a infância, fui ensinada a já acreditar que minha vida tinha um objetivo divino, um destino já traçado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento era visto como fraqueza, ou até mesmo uma influência negativa. Cresci em um vilarejo onde a vida seguia uma ordem imutável, e a igreja era o centro de tudo. Cada casa era igual à outra, cada família vivia sob as mesmas normas, e o templo dominava o cenário. Aprendi a orar antes de entender o que era pensar. A obediência era considerada uma virtude, e o papel da mulher estava predestinado desde o momento do nascimento. O que eu deveria ser estava decidido, e não havia espaço para alternativas. Por muito tempo, tentei aceitar essa realidade, tentar me conformar com esse papel que me era imposto, mas dentro de mim, algo resistia. Era uma sensação vaga, difícil de entender, mas tão presente quanto um peso constante. Era como se minha própria pele não coubesse em meu corpo. Eu via minha mãe todos os dias, se movendo pela casa como uma sombra, sempre em silêncio, com aquele olhar distante que, quando criança, eu não sabia decifrar. Potres este! Com o tempo, comecei a entender. Minha mãe também havia sido moldada para ser assim, invisível, submissa, sem voz. As outras mulheres do vilarejo seguiam o mesmo padrão. Caminhavam lado a lado, com os olhares abaixados, suas palavras restritas aos temas permitidos, como se o mundo delas se resumisse ao pequeno espaço de suas casas. Eu tentei me adaptar a isso. Tentei ser como elas, tentar ser o que esperavam de mim. Mas algo dentro de mim sempre resistia a essa visão de mundo. Até que encontrei Catalina. Catalina não era como as outras mulheres da aldeia. Ela tinha algo diferente. Uma presença que fazia com que eu percebesse que existia algo além daquilo que nos era ensinado. Lembro como se fosse hoje o momento em que ela me olhou nos olhos e disse: "As correntes não são sempre visíveis." Na hora, não entendi totalmente, mas aquelas palavras ficaram marcadas em minha mente. Tentei ignorar aquele sentimento que começava a crescer dentro de mim, aquele sussurro interior que me dizia que havia algo de errado. Achei que era apenas uma fase, que se eu me esforçasse mais para seguir as regras, talvez essa inquietação fosse embora. Mas ao contrário, quanto mais eu tentava sufocar esse sentimento, mais ele se tornava forte. Foi quando meu pai e o chefe da igreja me convocaram para uma conversa, sem muitas palavras. Me disseram de maneira indireta que minha vida como mulher estava prestes a se concretizar. O casamento já havia sido arranjado. Esteban, o homem que eu deveria casar, tinha 20 anos a mais que eu e era respeitado na comunidade. Era uma honra, ou deveria ser. Dentro de mim, tudo começou a gritar. Um nó se formou na minha garganta e o estômago se revirou. Pela primeira vez, as palavras me faltaram. Não consegui dizer nada. Quando finalmente encontrei minha voz e perguntei se não havia outra opção, o silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai me olhou como se eu tivesse cometido um erro. O chefe da igreja, sem dizer nada, se afastou como se eu fosse apenas uma criança desobediente. "Inessas?" Foi então que meu pai, com uma frieza cortante, me disse: "Não há escolha." Essas palavras me atravessaram, e a partir desse momento, tudo mudou. Continuei a tentar me convencer de que não havia escapatória, de que talvez fosse algo que eu pudesse aceitar, mas a dúvida, agora mais forte do que nunca, me acompanhava. A ideia de passar toda a minha vida ao lado de um homem que eu não tinha escolhido me angustiava profundamente. Catalina, que percebia meu sofrimento, foi a primeira a me oferecer uma saída. Um dia, quando estávamos sozinhas no templo, ela me pegou pela mão com firmeza e disse: "Se não queres esta vida, deves partir agora, antes que te aprisionem nela para sempre." Partir significava abandonar tudo. Minha casa, minha família, minha mãe. Pensei nela, no olhar cansado que ela carregava, na maneira como aceitava seu destino sem questionar nada. E se eu ficasse, minha vida seria a mesma, como a dela. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez, tomei uma decisão por mim mesma. Fugi. Fugir não foi fácil. Não havia dinheiro, nem planos, apenas o medo de ser descoberta. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena chave de esperança. Catalina me deu o contato de uma mulher chamada Patrícia, alguém que, como eu,
havia fugido anos antes de uma comunidade religiosa opressiva. Se queres ir, vá agora, ela disse, com uma urgência em sua voz que me fez entender. Se eu hesitasse, nunca mais teria outra oportunidade. Meu pai já desconfiava da minha resistência, e se soubesse o que eu planejava, não teria permitido minha fuga. Naquela noite, eu me preparei para o que parecia ser a minha última chance. Meu coração batia forte, tão alto que eu temia que alguém pudesse ouvir. Coloquei alguns vestidos em uma bolsa, saí pela porta dos fundos e corri, sem olhar para trás. Cada passo era um peso enorme, mas a única coisa que ressoava em minha mente era que, se eu voltasse, nunca mais teria a oportunidade de partir. Cheguei à cidade do México, um lugar totalmente diferente, um universo vasto e assustador. O barulho das ruas, as luzes, a quantidade de pessoas que caminhavam apressadas, tudo parecia gigantesco e opressor. Nunca havia visto tanta gente junta. O cheiro de gasolina e comida frita estava no ar, e tudo parecia confuso e caótico. Era aterrador, mas ao mesmo tempo fascinante. Patrícia me acolheu em seu apartamento com uma expressão cansada, mas gentil. Não fez perguntas, apenas me ofereceu comida e um lugar para dormir. Naquela noite, enquanto eu me sentava no chão de seu pequeno apartamento, cercada por livros, as lágrimas desceram sem parar. O peso da fuga se misturava com uma sensação de paralisia. O que eu faria agora? Como começaria do zero? Pela primeira vez, eu estava completamente sozinha, sem regras a seguir. Tudo era novo e assustador. Eu não sabia como pegar um ônibus, não entendia como funcionava o dinheiro e me sentia perdida só tentando atravessar uma rua. Eu era uma estrangeira em um mundo que parecia desconhecido. Patrícia tentou me ajudar da melhor forma possível, me ensinando coisas simples, como ler os cartões do transporte público e calcular o troco. Mas, na verdade, eu estava aterrorizada. Toda a minha vida, as decisões haviam sido tomadas por outros. Meu pai, os líderes da igreja, até minha mãe, que nunca questionou nada. Agora, tudo dependia de mim. A liberdade era, ao mesmo tempo, assustadora e libertadora. Havia noites em que eu pensava em voltar. Sentia falta da minha mãe, da minha casa, do cheiro do pão assando na cozinha. Mas então lembrava o olhar de Esteban, a frieza de suas palavras. Não há escolha. E isso era o suficiente para me manter firme. Com o tempo, comecei a me adaptar. Consegui um trabalho em uma pequena cafeteria, servindo café e lavando pratos. Era exaustivo, mas pela primeira vez eu tinha o meu próprio dinheiro. Eu podia comprar pão sem pedir permissão, andar pela rua sem me preocupar em ser observada. Pequenas coisas que eu nunca tinha experimentado antes, mas que representavam uma liberdade imensa. No entanto, com essa liberdade, também vinha um vazio estranho. Por anos, a minha fé tinha sido a única coisa que eu conhecia. Agora, sem as orações diárias, sem os rituais, sem as regras, sentia um vazio dentro de mim. O que eu deveria acreditar? Onde deveria ir? Às vezes, eu ficava olhando o chão do meu quarto improvisado, perguntando a mim mesma se Deus ainda me ouvia, ou se realmente estava abandonada, como minha família dizia. O que me salvou do colapso foi encontrar outras mulheres como eu. Patrícia me apresentou a um grupo de apoio formado por ex-membros de comunidades religiosas opressivas, mulheres que, como eu, haviam fugido e agora buscavam construir suas vidas longe de um sistema que as aprisionava. Cada uma delas carregava uma história de dor, mas também de resistência. Pela primeira vez, ouvi falar dos direitos das mulheres de uma maneira que não fosse condenada como um pecado. Lá, as mulheres falavam sobre a liberdade como algo possível, não uma armadilha do diabo. Ouvi histórias de garotas forçadas a se casar, de mulheres castigadas por tentar estudar, de mães que perderam filhos por terem ousado desafiar as regras da religião. Não estava mais sozinha. O peso da dor que carregava não era só meu. Isso me deu força, mas o vazio dentro de mim ainda persistia. Chorava em silêncio ao ver mães com filhos na cafeteria. Evitava pensar na minha família, mas às vezes me perguntava o que minha mãe sentiria. Será que ela sentia minha falta?
Ou será que, para ela, eu já estava morta, como meu pai queria? Esses pensamentos me atormentavam. Estava tentando construir uma nova vida, mas as memórias do passado ainda me seguravam, e eu não sabia se um dia me libertaria completamente. Gates. Com o tempo, comecei a me envolver cada vez mais com o grupo de apoio. Não era apenas um espaço para desabafar. Ali, aprendíamos a nos reconstruir. Descobri conceitos como autoestima, autonomia e o direito de fazer escolhas. Era estranho e fascinante. Lucia, uma das voluntárias, falava com uma paixão contagiante sobre o trabalho com jovens em comunidades carentes. Ela dizia que, se essas meninas soubessem, desde pequenas, que tinham escolhas, talvez não precisassem fugir como nós. Aquela frase ressoou em minha mente. E se eu pudesse fazer parte disso? E se o meu sofrimento pudesse servir para ajudar outras meninas a evitar o que eu passei? Pela primeira vez, senti que poderia ter um propósito real. Comecei a ajudar nos projetos, primeiro com tarefas pequenas e depois compartilhando minha história. No início, minha voz tremia. Era difícil expor o que vivi, admitir minhas fraquezas, falar sobre coisas que eu sempre escondi. Mas logo percebi os olhares atentos das garotas. Algumas se encolhiam, outras pareciam refletir em mim. Eu conhecia aquela sensação de não ter esperança. Foi então que percebi. Não estava apenas contando minha história. Estava mostrando a elas que existia um caminho diferente. Em seguida, recebi uma proposta que me assustou e ao mesmo tempo me empolgou: coordenar um projeto educativo nas comunidades rurais. O objetivo era ajudar garotas que, como eu, haviam sido criadas com a ideia de que seu único destino era servir. Mas o projeto me levaria a vilarejos como o meu, e isso me fazia hesitar. Eu não sabia se estava pronta para enfrentar meu passado, e se encontrasse alguém que me conhecesse. E se, no fundo, ainda quisesse voltar? A primeira vez que entrei no vilarejo onde eu cresci, um nó se formou no meu estômago. As ruas de terra, as casas simples, os olhares desconfiados, tudo me lembrava de casa. Os homens me observavam com hostilidade, como se minha presença fosse um problema antes mesmo de eu abrir a boca. Mas eu não estava ali por eles. Estava ali pelas garotas que se escondiam atrás das portas, curiosas, e pelas mulheres que abaixavam a cabeça, sem coragem de me encarar. Nos primeiros dias, foi difícil ganhar a confiança delas. Algumas tinham medo de ser vistas conversando comigo. Outras achavam que era uma perda de tempo ouvir o que eu tinha a dizer. Mas aos poucos, algo começou a mudar. As garotas começaram a frequentar as aulas e as mães, à porta, escutavam em silêncio. Eu sabia que havia curiosidade por trás daquele medo, e onde há curiosidade, há possibilidade de mudança. Isolde. O momento em que percebi que estava fazendo a diferença aconteceu de forma inesperada. Durante uma das aulas, pedi para as meninas escreverem sobre seus sonhos para o futuro. No início, elas estavam tímidas, riam entre si como se fosse um jogo. Para muitas delas, sonhar era algo estranho. Ninguém nunca havia perguntado o que elas queriam. Mas então, uma menina chamada Clara, com não mais de 10 anos, levantou a mão e disse: "Quero aprender a ler de verdade, não apenas as palavras da Bíblia." O silêncio caiu na sala. Para qualquer outra pessoa, isso poderia parecer simples, mas eu sabia o que significava. Para elas, ler era algo sagrado, mas sempre dentro do contexto religioso. O fato de Clara querer aprender a ler, além disso, mostrava que ela estava começando a enxergar o mundo para além das regras impostas. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar rapidamente. As meninas começaram a fazer perguntas que antes não ousavam fazer, e as mulheres começaram a aparecer nas aulas, fingindo estar lá apenas para acompanhar as filhas, mas escutando atentamente. No entanto, minha presença não era bem-vinda por todos. Alguns homens começaram a me observar com mais desconfiança, e os líderes religiosos começaram a alertar as famílias de que ouvir minhas palavras poderia desviar seus filhos do caminho certo. As mulheres, embora curiosas, ficaram hesitantes. Eu sabia que minha permanência ali poderia ter consequências. Certo dia, o líder religioso me chamou para uma conversa. Sua presença era intimidadora. Ele me disse com firmeza: "Pense em ajudar essas mulheres, mas o que está fazendo é apenas confundindo suas mentes.
O papel da mulher já foi determinado por Deus. Meu coração acelerou, mas pela primeira vez não abaixei o olhar. Respirei fundo e, sem pensar, respondi: e se Deus quisesse que elas tivessem escolhas? Tot. Ele me olhou por um longo tempo antes de sorrir friamente e dizer: se você continuar assim, haverá consequências. Naquele momento percebi que minha presença naquele vilarejo estava chegando ao fim. A hostilidade foi se tornando mais evidente. Alguns homens começaram a aparecer perto das aulas, apenas observando, com os braços cruzados, como um alerta silencioso. Naquela noite, encontrei a porta do local de encontro com um grafite. Aqui não é o seu lugar. Meu coração se gelou. Eu sabia que aquele era um aviso claro, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim não queria desistir. Se eu saísse, quem continuaria o trabalho que começamos? Quem mostraria às garotas que elas poderiam ter mais do que o destino imposto? No dia seguinte, conversei com Lucia e Patrícia, que me convenceram de que minha missão não deveria terminar ali. Eu poderia continuar ajudando de outras maneiras, em outros lugares. Foi difícil aceitar, mas sabia que estavam certas. Algumas mulheres me agradeceram em silêncio, com olhares de gratidão, mas ninguém teve coragem de me falar abertamente. A maior surpresa veio de Clara. Antes de eu partir, ela correu até mim, me entregou uma folha de papel e disse com orgulho: eu escrevi sozinha. Abri o papel e li: continuarei a aprender. Naquele momento, entendi que, mesmo saindo, a semente já tinha sido plantada. Deixar o vilarejo foi diferente da primeira fuga. Não era mais uma fuga, mas um adeus. Sabia que meu tempo ali havia terminado, mas também sabia que algo havia mudado, e não apenas dentro de mim. Mesmo que eu nunca mais voltasse, Clara e outras garotas já haviam visto que existia um caminho diferente. Quando subi no ônibus de volta para a cidade do México, não planejei nada. Respirei profundamente e senti que o peso da viagem estava se acomodando dentro de mim. Não sabia qual seria o próximo passo, mas pela primeira vez isso não me assustava. Voltei ao meu trabalho com o grupo de apoio, onde cada história compartilhada me reforçava esta ideia de que não estava sozinha e que minha luta era uma luta coletiva. Eu entendo, porque também fui aquela garota que duvidava. Mas toda vez que vejo uma menina levantar a mão para perguntar algo, toda vez que uma mulher me confia que sempre quis mais, mas não sabia que podia, eu sei que estou no lugar certo. Minha jornada ainda não terminou. Talvez ela nunca termine, porque enquanto houver garotas ensinadas a calar a boca, eu estarei aqui para lembrá-las de que tenho o direito de falar. Às vezes, quando estou sozinha, me perco nos meus pensamentos, lembrando de tudo o que vivi. Os dias em que fui apenas uma sombra na casa dos meus pais, os momentos em que acreditava que jamais conseguiria escapar daquele destino. Lembro da voz do meu pai, dizendo que não havia escolha, das mulheres do vilarejo que evitavam meu olhar, das noites em que chorava, sentindo que estava condenada a uma vida que não escolhi. Bifricidias! Mas acima de tudo, lembro o instante em que decidi não me deixar parar. Lembro do momento em que coloquei os pés fora de casa e corri, sem olhar para trás, porque tudo começou ali, com um único passo. E a partir dele, toda a minha vida mudou. Não sei se algum dia minha família me perdoará ou se poderei voltar ao vilarejo sem ser vista como uma traidora, mas talvez isso não importe mais. Minha luta nunca foi para voltar atrás, foi para seguir em frente. E é isso que continuo a fazer, porque agora sei que toda palavra que digo, toda história que conto, toda garota que me olha com os olhos cheios de curiosidade, tudo isso vale a pena. Saí daquele mundo para nunca mais voltar, mas uma parte de mim ainda está lá, nos olhos de cada garota que começa a entender que pode desejar mais. E de certa forma, acredito que essa será sempre a minha missão. Uma vez que você entende o que é liberdade, não pode mais ignorá-la. Ures plagias? E então, o que você pensa sobre essa história? Acredita que a liberdade vale qualquer sacrifício? Ou acha que algumas escolhas têm um preço muito alto? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se essa história te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é super importante para que você não perca os próximos vídeos, que trazem histórias que podem transformar a sua visão sobre o mundo. E agora te convido a assistir ao próximo vídeo, que já está aparecendo na tela.
Tenho certeza de que ele também vai te fazer refletir. Clique e continue essa jornada conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!